Boa noite, gente. Graça e a paz de Jesus. Bom, a gente está nessa sequência, a gente já deu todo sobre criação, assim, a visão toda, e na semana passada eu acabei parando no início para o meio do que a gente está falando de queda, né? Eu cheguei a tratar a queda como evento, falei que ela foi um evento corporativo e também subjetivo ou individual. Então tem essas duas perspectivas da realidade da queda. E agora a gente vai começar a falar sobre, na concepção paulina que a gente está trabalhando aqui, o que seria pecado para Paulo, né? Quando a gente fala de pecado, geralmente, as pessoas inevitavelmente tendem a estabelecer pecado como um desvio comportamental, né? Em geral, é o pode e não pode. Então, pecado é aquilo que não pode. Mas para a teologia, especialmente paulina, porque isso vale para a teologia do Novo Testamento toda, mas principalmente para ler Paulo, se você entender pecado como desvio comportamental, não vai fazer sentido. Porque Paulo o tempo todo vai falar contra a justiça própria, que acreditava na ideia de pecado como desvio comportamental. Ou que a essência do pecado é moral. É a mesma coisa. Que pecado é um conjunto, ou pecados é um conjunto de comportamentos e desvios morais que não se deve fazer. Não é isso para Paulo a ideia de pecado, tá? Em teologia, de forma geral, a gente, só para critério de didático, a gente vai dizer que na Bíblia existem pecados no plural e existe pecado no singular. Quando a gente fala de pecados, a gente está falando sim de um jogo de comportamentos. Só que esse jogo de comportamentos, ele é dinâmico. Em que sentido? Alguns comportamentos são atemporais, mas existem comportamentos que são próprios de cada época, de cada cultura, de cada contexto, e isso vai ter que ser analisado nesse jogo. Então, o pecados, que é um jogo de comportamento moral, ele depende da ética que regulamenta essa moral, ou que embasa essa moral. E ética é relativo. Existem algumas coisas na ética cristã, principalmente as ativas, ou seja, o que nós devemos fazer, que a gente vai tomar como uma ética absoluta. Por exemplo, amar ao próximo é uma ética absoluta dentro do cristianismo. Mas, em geral, quando a gente fala de ética em filosofia, em sociologia, a gente está falando de algo relativo e eu quero dar um exemplo disso para vocês. Se você diz assim, acho que eu dei esse exemplo na outra matéria que eu dei, mas vamos retomar aqui. Se você diz assim, é certo ou errado tocar uma corneta às 5 da manhã? À primeira vista, eu acho que talvez a maioria diria que é errado. Mas depende de qual padrão ético você está tratando. Se você falar de um padrão ético de um quartel militar, tudo ok, porque é o horário devido tocar a corneta às 5 da manhã. Mas se eu estou falando de um padrão ético de um asilo, é um absurdo. Ok? Então, isso é para mostrar como ética depende de contexto. E não dá para estabelecer uma ação como certa ou errada sem antes, ou seja, não dá para estabelecer moral sem antes estabelecer padrão ético. Isso é matéria de ética filosófica, normal. Só que, biblicamente,
Existem comportamentos que são dados como corretos e comportamentos que são dados como errados, a partir de alguma base ética. Que base ética seria essa? A base ética de Jesus. Para nós cristãos, Jesus. Para os judeus, a lei de Moisés. Ok? Então, quando a gente fala de base ética, a gente está falando daquilo que vai produzir as leis morais, ou os comportamentos morais. Por que que eu não posso fazer isso? Tem que ter uma resposta. Por que que eu devo fazer aquilo? Tem que ter uma resposta. Porque se não tiver uma resposta, teologicamente vai parecer que Deus brincou de produzir erro e acerto, entendeu? Tipo assim, não, vamos pegar as nossas morais aqui, ao invés da moral bíblica, para depois eu chegar na Bíblia. A gente fala assim, não pode fazer sexo antes do casamento, comum, nas igrejas evangélicas em geral, certo? Não pode, a gente gosta dessa frase, não pode, ou muitas pessoas gostam, para a gente não falar de todo mundo, né? Não pode. Tá bom, eu aceito o padrão moral. Mas e quando eu te pergunto, por que que não pode? Aí você fala, porque a Bíblia diz. Aí eu digo, tá bom, eu entendi que você segue porque a Bíblia diz, mas isso não responde por que que não pode. Isso me diz aonde você aprendeu que não pode. Eu estou perguntando por que Deus falou que isso não pode. Aí a gente não sabe responder. Cai lá no moralismo. Porque quando você segue e prega e exige comportamento moral, sem saber a base ética desse comportamento moral, você nada mais está sendo do que um moralista. Que é aquilo que a gente já conversou na semana passada, quem estava presente, sobre moralismo, certo? Ora, para poder chegar a essa base ética, você vai ter que falar sobre o que é a base ética de Jesus? Amor ao próximo, por exemplo. Amor ao próximo. Falei aqui, que é o principal, né? Na verdade, a base ética de Jesus é aquilo que eu falei também na semana passada sobre os mandamentos. Vai só afunilando e chega no último, que é amar ao próximo como Jesus nos amou. Essa é a base ética de Jesus. E aí, você pode tirar N lições de como esses comportamentos morais traduzem o não amor, ou desamor, ou ódio ao próximo, ao invés do amor. Só que, qual que é a nossa incoerência de discursos que às vezes a gente tem, principalmente com quem é de fora? Que a gente quer estabelecer moral antes de estabelecer ética. A gente chega e quer provar e quer estabelecer moral ideal sem estabelecer base ética. A gente é o moralismo encarnado nesse sentido. A gente é o fariseu. O que era o fariseu? O moralismo. E aí, pecados, no plural, então, a gente vai falar do jogo, do conjunto de comportamentos morais estabelecidos por uma sociedade qualquer, aqui no caso da nossa sociedade cristã. Os erros, aquilo que a gente considera errado enquanto comportamento. Pecados, biblicamente. Mas pecado, no singular, o pecado, não é um pecado, o pecado. O pecado não é um comportamento. E o tempo todo que Paulo trabalha a ideia de pecado, ele está trabalhando com esse pecado. Ele não trabalha com a ideia de comportamento. Ele trabalha com o pecado. E é isso que nós vamos ver o que é agora. Qual é a essência desse pecado? E é esse pecado que a gente deveria trabalhar como problema principal e não o problema moral. Porque se a gente cuida desse, a moral automaticamente ela se modifica para o que deve ser. Só que a gente gosta de modificar a aparência ao invés de modificar o interior. Então você muda o comportamento, mas não muda o coração, entendeu?
E aí parece que não tem pecado, mas tem muito. Porque é isso aqui que Paulo quer tratar, o pecado. Qual é a essência desse pecado? Paulo diz em Romanos 8 que a mente da carne é inimizade contra Deus e sua lei. Aqui já quero pôr uma outra questão paulina, e desculpa eu não explicar tanto os porquês, as palavras no grego, é para a gente ganhar tempo. Eu acho que a gente tem que ir mais direto ao ponto, tá? Mas toda vez que Paulo falar lei de Deus, você vai pensar em vontade de Deus. Que isso causa muita confusão na nossa leitura. A gente acha que Paulo está falando de lei de Deus, ele está falando da lei de Moisés. Não, a lei de Moisés é de Moisés. Lei de Moisés é o conjunto de escritos causados por Moisés na tradição hebraica. Lei de Deus é a vontade de Deus para tudo, que foi traduzida em um contexto histórico específico na lei de Moisés, ou foi expressa dentro da lei de Moisés em algum contexto histórico. Mas a lei de Moisés não é a lei de Deus. Ok? Então, só para já deixar esse parâmetro traçado. Compreendemos assim que o pecado, de modo geral, é fruto de uma indisposição ou revolta essencial do homem que caracteriza a sua existência na era presente. Então, o que é o pecado? Pecado é uma decisão e uma postura de rebeldia contra Deus, que vai desaguar em vários comportamentos, mas não são os comportamentos. É a decisão de rebelião contra o divino, tomada lá no Éden, na nossa tradição narrativa, certo? Lá no Éden, que todos nós tomamos, nós vimos isso na semana passada, nós não só herdamos, como nós estávamos ativamente participando do processo, ok? Contra Deus. O que é, em resumo? A gente, o bonequinho de barro metido à besta, achou que conseguia viver, tomar decisões sem Deus. Existir sem Deus. Perceba que no Éden não existe a árvore do bem e do mal. A árvore do bem e a árvore do mal, isso que eu quero dizer. Não existe a árvore do bem e a árvore do mal. Existe a árvore da vida e a árvore do discernimento do bem e do mal. Em que, se você comer da árvore do discernimento do bem e do mal na ordem divina, você vai morrer. Perceba aqui que Deus, no Gênesis, não diz: se você comer da árvore do discernimento do bem e do mal, eu vou te matar. Deus não falou isso. Deus falou assim: se você assumir a condição de dar conta de si mesmo em relação ao bem e o mal, o que é o discernimento do bem e do mal? Eu sei o que é, certo? O bem e o mal. Eu decido o bem e o mal. Se você tomar conta de si, nisso, você não vai dar conta de existir sem eu. E por causa disso, você vai morrer. Consequência da escolha, ok? Beleza. É como se a gente existisse e optasse por cair na não existência, por tirar aquilo que nos permite existir. Só que aí você pensa, mas depois do pecado a gente continua vivo. Mesmo que a gente vá morrer um dia, mas a gente não caiu na não existência. A gente está aqui, está conversando, está existindo e tal. Mas isso, pela misericórdia de Deus, é como se fosse uma energia residual. É mais ou menos assim. Você já viu que tem um ventilador ligado na tomada? Se o ventilador virasse para você e falasse assim: eu quero existir, eu quero continuar funcionando sozinho, fora da tomada, eu decidi, eu não preciso de energia elétrica para poder continuar funcionando, já é ventilador metido. Aí a gente avisa para o ventilador, fala assim: ventilador, se você tomar essa opção aí,
você vai morrer, você vai parar de funcionar. Você vai perder a sua funcionalidade enquanto ventilador. Mas o ventilador decide. E por decidir, a gente tira ele da tomada. Você já percebeu que quando você tira um ventilador da tomada, boa parte das vezes, ele continua funcionando um tempinho? Por quê? Porque a energia captada por ele tem um resíduo que fica de energia dentro, até que aquele resíduo termine. E aí ele para de funcionar. Essa vida que a gente está vivendo pós-pecado, ela é o resíduo. Porque a gente se desligou de Deus, que é o que gera a vida. E é impossível para nós a gente continuar vivendo fora de Deus. Nós vamos cair na não existência, na morte. E essa morte, ela é inevitável para nós. Porque a gente não consegue existir por nós mesmos. O que é o pecado? A decisão de existir fora de Deus, ou de tentar existir fora de Deus. Uma postura de rebeldia, mas rebeldia aqui não é a rebeldia do adolescente, é a rebeldia do eu não quero a vontade de Deus, eu quero a minha. Eu quero absolutizar a minha vontade sobre mim. Eu quero querer. É o ego absoluto. Ok? Essa é a leitura de Paulo sobre o pecado. O que é o pecado? Essa postura, esse ego absoluto. Que por causa disso vai tomar suas decisões fora de Deus e isso vai encaminhá-lo sempre para a não existência. Então quando a gente fala, o salário, vamos pegar um texto paulino, o salário do pecado é a morte. Não é que ele está dizendo, mentiu, vai morrer. Não é isso. Mentir é comportamento. Roubar é comportamento. Desobedecer é comportamento. O que ele está dizendo é muito mais, você pode não mentir, não roubar, não matar e ainda assim vai morrer, porque o salário do pecado é a morte e você é pecado. Eu sou pecado. Em que sentido? Nós continuamos tentando existir fora de Deus e inevitavelmente o salário que a gente vai receber por isso é a morte. Percebe? É isso que Paulo está trabalhando na essência do pecado. Essa inimizade, no caso dos gentios, leva à rejeição do conhecimento de Deus. Eu não vou trabalhar tanto, aqui para nós não tem tanto interesse. Vamos lá, vamos para frente. Senão a gente não anda. O pecado nasce no coração. Os homens suprimem a verdade por causa da injustiça. E os corações idólatras são insensatos e cheios de concupiscência. Sua ignorância é fruto da dureza do seu coração. Tudo isso indica que o pecado é um posicionamento contra Deus que envolve o próprio centro do ser humano. O que é importante nisso aqui? Que o pecado não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. O pecado não é que eu erro e aí eu me corrompo. É que eu sou corrompido e por causa disso eu erro. É esse que é o pecado. Então agora você roubou, você pecou. Não é que você roubou e você pecou. É porque você é ladrão que você roubou. É a perguntinha. Você é mentirosa porque mente ou mente porque é mentirosa? Não, mas eu menti uma vez. Não, mas só é possível mentir ao mentiroso, gente. Se a pessoa não é mentirosa, ela não mente. Mas se eu mentir só uma vez, eu sou mentiroso. Porque só é possível mentir a quem é mentiroso. Percebe? Ou seja, é o que eu sou que traduz um comportamento. Só é possível roubar ao ladrão. Mas eu escolhi não roubar. Mas poderia? Poderia. Então você é ladrão. Porque se você não fosse ladrão, era impossível você roubar. Você já viu onde a gente vai chegar nisso, né? Isso quer dizer que, em potência de pecado,
Todos nós somos mentirosos, ladrões, promíscuos. Que é o que os teólogos da Idade Média, principalmente Lutero, quis traduzir em qualquer ser humano na condição adequada em si mesmo, ele deixa isso claro, não em Cristo, mas em si mesmo, qualquer ser humano na condição adequada é capaz de qualquer pecado. E quando você aponta o dedo e julga o outro pelo pecado moral dele, você na verdade está falando de si. Está falando de si mesmo. Porque você é um assassino. Eu também, tá? Não é uma acusação sombria, sozinha. A gente é assassino. Nós matamos. Nós somos ladrões. Em Adão. Ok? Não, né? Claro que não, mas entenderam pelo menos. Beleza? E é o que vai nos levar à reflexão do que o próprio Paulo fala de si. Quando ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu, o pior entre os pecadores. O que ele está dizendo? É que ele, na verdade, não existe o pior entre os pecadores. Todo ser humano é o Adão. O pior no sentido de hierarquia. O que existe é que existe aquele que percebeu o quão pecador é. E ele percebe o tamanho do buraco que ele está. O que ele percebeu? Eu sou tudo. Eu sou ladrão, eu sou assassino, eu sou mentiroso, eu sou traíra. Eu sou isso tudo aí. Porque por mais que eu não traduza isso em comportamento, em tudo na minha vida, eu tenho potência para fazê-lo. Eu posso fazer. Se eu escolher fazer, eu vou fazer. E só é possível fazer algo a quem é algo antes. Percebe? O pecado, portanto, nasce de dentro para fora. O que explica, só para a gente relembrar aqui rapidamente, a fala de Jesus. Quando Jesus é muito simples para explicar umas coisas muito complexas, né? Fica até simplista às vezes. Você fala assim, pô, Jesus podia ter explicado um pouco mais, porque a gente agora fica discutindo aqui. Mas é assim, ele é assim, na Bíblia, na narrativa bíblica. E Jesus fala assim: os caras estão preocupados se devia lavar a mão antes de comer ou não devia, se pode ou não pode, comportamento moral e dos mais bobos, né? Aí Jesus fala: gente, vocês estão preocupados com o de fora para dentro. O problema é que o pecado nasce de dentro para fora. O que purifica o homem não é o que entra, mas é o que sai. Se o que purifica é assim, o que impurifica também. É o que sai de dentro de você? Pecado. Pecado é um desaguar. Beleza? Esse já foi, esse aqui. Opa. Aí. E aí, nós vamos dizer então que o pecado ele tem, ou pelo menos Paulo vai pintar isso, que o pecado ele pelo menos tem 3 expressões fundamentais. Ele vai dizer que todos os pecados que você comete, que eu cometo, são na verdade um mesmo pecado que tem 3 características fundamentais. Esse mesmo pecado, a primeira expressão fundamental dele é a idolatria. Por quê? Tudo o que você faz e que eu faço, a gente faz para alguém. Ou em favor de, ou em honra de. E aí, Paulo agora vai mudar o jogo aqui completamente sobre o joguinho de pode ou não pode. É aonde vai entrar a frase que todo pastor de igreja local, que o Wellington me perdoe, tem que, tipo assim, se a gente fala ela, ele já vem logo depois com o restante do versículo com medo do que ela vai causar. Que na verdade é um versículo.
Tudo me é lícito. Ele fala que nem tudo te convém logo. Fala que se eu falar assim, tudo me é lícito, a igreja... O que o Paulo vai dizer? Pode tudo. É isso mesmo. Tudo me é lícito pode tudo. Em Cristo pode tudo. Só que, lembre-se de uma coisa. Tudo também pode ser pecado. Como assim? Depende. Para quem que você faz o tudo? Porque se o tudo não for feito para a glória de Deus e em amor ao próximo, e a você e à criação, é pecado. Dessa forma, saiu de um joguinho de comportamentos para um depende. Entendeu? Por isso que convém. Depende. Depende. Se você pegar qualquer verbo, nós podemos falar nele de pecado e não pecado diante de Deus. Vamos testar? Primeiro, você concorda comigo, pelo menos pela revelação bíblica, que Deus não pode mandar ninguém pecar por causa do seu caráter? Mandar ninguém pecar e nem atentar ninguém ao mal? Concorda comigo? Ok? Então, Deus jamais mandaria alguém pecar, certo? Se eu te falar assim, roubar é pecado? Na visão paulina, ele vai te responder, depende. Você roubou para glorificar quem? Por exemplo, mas não existe jeito, pastor, de roubar para a glória de Deus. Não, Deus manda Josué e o exército de Israel invadir a cidade de Ai e saquear a cidade inteira. Eles pecaram? Se eles pecaram, quando fizeram isso, foi Deus que mandou pecar. Aí a gente entra num problema da santidade de Deus. A questão então quer dizer, ó a mente pecaminosa como é que ela está trabalhando agora. Então quer dizer que se Deus mandar eu roubar um banco, quer dizer. A pergunta Deus vai mandar você roubar o banco? Deus mandou você roubar o banco? Foi para a glória de Deus que você roubou o banco? Ou a lapiseira do seu amigo que dá na mesma? Percebe? Não é o comportamento roubo, é o ladrão. Porque lá, em Ai, não foram ladrões que saquearam. Deus mandou pessoas saquearem, que não eram ladrões. Eles não iam roubar de qualquer jeito. Agora a gente rouba não, a gente rouba porque é ladrão. Porque o pecado é o que a gente é. Por isso que o Paulo vai trabalhar. Poder pode. Por exemplo, matar, a mesma coisa, né? Deus, por exemplo, manda Samuel matar Agag. E pune Saul porque não matou. Mas matar é pecado. Depende. Para glória de quem que você está matando? Para favorecer quem? Para o interesse de quem? Estamos chegando lá? Então quer dizer que tem jeito de matar, roubar e fazer isso tudo para Deus? Tem se ele mandar. O problema é que ele não vai mandar mais porque da revelação já encerrou, né? Só que tem se ele mandasse. Então vamos pôr nessa conjugação verbal. Só que, por que isso não seria pecado? Porque você faria para Deus. E por que seria pecado se eu fizesse? Porque eu não estaria fazendo para Deus. Quando eu não faço para Deus. Isso traduz a ideia de pecado. Por isso que a expressão fundamental do pecado é a idolatria. Porque o que é a idolatria? É quando eu cultuo ou faço alguma coisa que era para ser para Deus, mas é para outro alguém. Então todo pecado, na verdade, é uma idolatria. Qualquer pecado. Porque é algo que você está fazendo para alguém que não é Deus. E isso, aí talvez, na mente pecaminosa nossa, está trabalhando assim. Então quer dizer que pode tudo? E que, desde que seja feito para Deus, tudo aquilo que eu achava que não podia,
Pode. E se eu fizesse uma leitura inversa com você? E se eu dissesse, não, quer dizer também, ou não só isso, quer dizer também que tudo que podia, agora quando não for para Deus, você sabe que é pecado. Agora, tudo que você achava que podia, se não for para Deus, é pecado. Aí piora, né? Aí fechou mais, não é? Porque o que o Paulo vai falar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10? Olha o que ele vai chegar e falar. Se eu chegar para você e falar assim, comer e beber é pecado? Não. Mas no Paulo depende. Para quem que você está comendo e bebendo? Para você, pecado. Lembra de 1 Coríntios 10? Como é que Paulo encerra o capítulo 10 de 1 Coríntios? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Sim. Uhum. Se Deus falasse, né, vamos conjugar assim, não era para dar. Se Deus falasse, a gente crê que ele não vai falar, porque na revelação final já estabelecida em Jesus, ele já mandou dar. E se você tivesse a certeza absoluta que foi Deus que mandou e não fizesse, você estaria em desobediência de Deus, certo? Pelo bom motivo. Na cabeça da gente, o certo é dar e não para você não dar. Isso. Uhum. Eu particularmente acredito que essa é uma hipótese dentro do campo lógico, que é o que eu falei. Se ele mandasse, acho que ele não vai mandar. Acho que tem que dar. Mas, ou pode dar, né? Tem que não cabe muito aqui na nossa conversa. Mas, é isso. Aonde está a lei de Deus e não a lei de Moisés ou a nossa lei de Moisés cristã. A nossa lei, o nosso conjunto de regras. A lei de Deus é a vontade de Deus, ela tem que ser cumprida. Toda vez que eu faço algo que está contra a vontade, eu estou na rebelião. Se eu estou na rebelião, eu estou na postura. Se eu estou na postura, eu estou em pecado. Então, por isso que é uma expressão fundamental idólatra. Aí eu falei da comida e da bebida. Isso quer dizer, jogar bola é pecado? Depende. Quem que você glorifica jogando bola? Aí, não é que entra de novo as estratégias de glorificação. A gente acha que fazer alguma coisa para a glória de Deus é fazer falando glória a Deus. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fazer alguma coisa para a glória de Deus é fazer a coisa do jeito de Deus. É isso, gente. Só isso. Jogar bola, em tradução, seria eu me divertir com amigos. Para nós que não somos profissionais da área, né? Se você se diverte com seus amigos do jeito de Deus, você fez para a glória de Deus. Mas se você se diverte com seus amigos de um jeito que não é para Deus, que é para satisfazer todos os seus desejos hedonistas, vai em algum momento ser para outro alguém. Pecado. Então, quando eu entro em quadra e viro um demônio que quer matar os outros, ou vingança, e a crente vai criando umas coisas que vira quase versículo bíblico, mas não existe, né? Não, dentro de quadra pode. Quem disse? De onde a gente tirou essa ideia? Aqui, porque a competição Deus não entra. Tudo bem, Deus não entra para favorecer um lado ou outro. Até eu concordo. Agora, não vale a ideia de não prejudicar o outro propositadamente, por exemplo? E no salão? Pecado ou não? Que isso, pastor? Não fala que é pecado não, senão ela vai vir uma mocreia. Mas lembre-se, é melhor ir mocreia para o céu, né? Como diz.
Mas não é isso. A questão é, quando eu vou ao salão, eu me intento ao mal? Porque aqui entra um outro, antes de falar essa do salão, entra um outro jogo aqui, que é, o pecado é primeiro, aquilo que eu faço e causa o mal diretamente a mim ou a qualquer outro elemento da criação. Isso é pecado para Deus. Mas, se eu me coloco numa posição, eu não estou causando mal, mas eu me coloco numa posição onde eu não vou ter controle sobre o possível mal a mim ou a qualquer elemento da criação, já é pecado, porque eu não tenho controle. Então, se, por exemplo, aí eu falei do salão, você vai no ambiente, lá o ambiente é de contenda, e você não consegue se controlar nesse ambiente, então não vá. Porque o simples fato de ir, ainda que naquele dia você não faça nada, mas você foi sabendo que você não tinha controle sobre si. Pecou. Por isso que Paulo vai falar, tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Não pode te dominar. Se te dominar, acabou. É aonde surge a possível teologia do absenteísmo, com o álcool, por exemplo. Porque a gente vai dizer, e aqui eu nem sei se vocês são absenteístas ou não, eu não vou entrar nesse mérito que é um acordo comunitário dessa igreja. Mas o que eu quero dizer é de onde surge a ideia que beber é pecado. Não é que beber é pecado, é que quando você bebe a tendência é que você perca o controle. E isso varia, né, de pessoa para pessoa. É um copo, é 2 copos, é meio copo. Então se você não sabe qual que é o valor que isso vai te mudar, você não pode se impor essa situação de não controle, mesmo que você não ocorra nada naquele dia. Agora, longe disso, estabelecer a regra de controle e prática do ser humano, que é o que a gente tenta fazer o tempo todo. Por exemplo, vamos pegar a bebida aqui de novo. Mas pastor, eu sempre bebi, eu não estou falando contra, repito, só estou falando como que isso pode te atentar ao mal, tá? Se você fala assim, eu sempre bebi e nunca fiquei violento, por exemplo, com a bebida. E com o tanto que bebo. Ok, perfeito. Mas se eu te perguntar assim, mas você não ficou violento porque faltou a chance? Ou porque você estava em total controle de si? E aí você vai ter que ser honesto com você mesmo, não é comigo. A honestidade vai ter que ser que nem deu conta. E aí a resposta não é nem para mim, é para você mesmo. Se pintasse ali uma situação, você estava nesse controle? Se a resposta for eu não sei, era pecado. Aí beleza, aí eu falei da bebida, da cerveja. E beber Coca-Cola é pecado? Depende. Para quem você bebe a Coca-Cola? Está causando mal a um elemento da criação, seja você ou seja o próximo? Responda você. Só que isso vai causando em nós ainda mais julgamentos. Talvez agora mais internos que externos, mas muito julgamento, é muito pesado. E toda vez que você tratar o tema do pecado é muito pesado. Porque a única coisa que a gente vai perceber é a inevitabilidade dele. E é o que o Paulo vai tentar mostrar para nós na carta aos Romanos, capítulo 7, quando ele diz, a lei só serve para uma coisa, gente, mostrar que você peca. A lei não consegue te dar o elemento, ela não serve para te apontar o que você não deve fazer, ela só serve para mostrar o que você faz. O que eu faço. Para mostrar que todos nós somos. O que vai nos salvar não está em nós. E aí lá na salvação a gente fala sobre isso, mas vamos nesse pensamento. Então é pesado mesmo. Ok? A segunda expressão fundamental do pecado é a concupiscência. Concupiscência é a inclinação para o mal.
antes de nascer o ato, nasce o desejo do ato. E o desejo do mal já é mal. De novo, mas é possível viver sem desejar? Não, eu também vivo, desejando mal. O Paulo fala isso, né? O mal que eu não quero fazer, isso eu faço o tempo todo, mas o bem que eu quero eu não consigo. E ele começa a ter um problema com o próprio desejo, né? Mas isso serve para mostrar uma coisa. Por mais que eu não tenha controle total sobre isso, e eu tenha que me disciplinar nos meus desejos, serve para mostrar o quanto ainda o pecado está enraizado em mim, ao ponto dos meus desejos não serem tão transformados como eu imaginaria que tivessem que ser. Eu nunca bati na minha esposa, mas senti vontade várias vezes. Aí, isso mostra a concupiscência. Eu nunca bati no meu esposo, mas já senti vontade várias vezes. Nunca matei ninguém no trânsito, mas mataria. Esse desejo aponta para o que eu sou, o assassino. Por isso que quando você associa todas essas características do pecado que Paulo está falando, você consegue entender melhor o que Jesus falou no Sermão do Monte. Ele estava justamente ressignificando a lei de Moisés, saindo da ideia de comportamento moral e indo para o pecado essencial. E aí Jesus fala assim: ouviste o que foi dito na lei, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que odeia o seu irmão já é homicida, porque já mataria. Se você odeia, é porque você já está disposto a matar. O que te falta é a situação adequada. Ou então alguém falar com você assim: 5 minutinhos não está errado não, se colocar a arma na sua mão, você mata. Se Deus falou, pode, aí eu vou. O que te impede de matar não é a sua essência, é a religião. Ok? Então, essa concupiscência, ela é a expressão fundamental do pecado. E mais, o que Paulo vai dizer é que em cada vez que essa concupiscência é cedida, ela é aumentada, potencializada. Que em outra linguagem bíblica é o abismo chamando outro abismo. É a ideia de que, ao concretizar um desejo, esse desejo se torna mais frequente. É um ciclo vicioso mesmo. Isso todo pecado é. O pecado envolve a supressão da verdade e a corrupção da mente. E aí Paulo vai chegar num ponto em que ele vai dizer o seguinte: bom, se você não se disciplinar externamente, exteriormente, que seriam os comportamentos, mas principalmente não renovar a sua mente, que aí já está na ação salvífica, que a gente vai falar depois, renovar o seu entendimento e entender o porquê que aquilo é errado e por que você deve abrir mão daquilo, por que não agir de tal forma, por quê. Compreensão. Ação sem compreensão em religião é religiosidade, ou é farisaísmo. Compreensão sem ação é a licenciosidade, é o cara que entendeu, mas não faz. Os dois estão errados. O que o Paulo está dizendo é que vai chegar num momento que mesmo que você tenha compreendido, depois de tudo que a gente conversou hoje, que você continua fazendo, banalizando a graça de Deus, por exemplo, e continua fazendo, vai chegar num momento que a sua mente vai suprimir a verdade. E você vai parar de ver isso como uma ofensa a Deus e uma rebelião contra a vontade de Deus. Você vai começar a encontrar a justificativa para fazer a não vontade de Deus. Ou pior, vai até chamar de vontade de Deus aquilo que não é vontade de Deus. E aí é pior, porque você não vai conseguir mais identificar o pecado. Se você acha que está fazendo a vontade de Deus, você não consegue mais identificar o que é o pecado e o que não é. Aí eu roubo o banco achando que Deus mandou. Percebe? O que tem em comum em todas as 3 expressões fundamentais que nós trabalhamos aqui? Que não tem como elas serem verificadas
pelo nosso comportamento exterior. O Wellington, como pastor, não consegue falar para você em que situação de pecado você está analisando seu comportamento. Ele consegue falar de probabilidade, mas ele não consegue falar do que é. Isso vai exigir honestidade do ser para com Deus e para com Ele mesmo. Especialmente, eu diria, para com Ele mesmo. A honestidade de si. De olhar para si e falar, não, eu sou o ladrão. Eu sou o corrupto. E quando você olha... tem uma expressão que eu acho fantástica na Bíblia Sagrada, em Lucas 15, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo. E qual é o momento chave do arrependimento do filho pródigo, do filho perdido? E caindo em si. Ou seja, ele se percebe, ele se vê. Quando ele se olha e consegue se enxergar quem ele é, ao invés do que ele fez, o arrependimento se torna possível. Certo? É a oração, Jesus faz uma comparação entre a oração do publicano e a oração do fariseu. Qual que é a diferença das duas? O publicano olha para si. Ele chega olhando para os próprios pés, não é isso? Olha para o chão, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. É o que eu sou, não é o que eu faço. É quem eu sou pecador, sou pecado. Já o fariseu fala do que faz. Tenho feito, tenho dado dízimo, tenho jejuado, fazer, tá vendo? Tenho orado constantemente e não sou como tal fariseu, ou seja, não olha para si, olha para o outro. Não sou como tal publicano que faz tal coisa. É impossível arrepender-se porque não olha para si. Não se enxerga. É impossível. A não ser impossível para Deus é possível. Estou falando impossível para nós. Beleza? Impossível. E quando você tem um encontro verdadeiro com o Cristo, para começar a dar um pouquinho de boa notícia, né? Senão a gente fica só no pecado, e eu só vou trabalhar a salvação semana que vem. Então, quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Cristo, é inevitável você não se perceber. Porque quando você vê o Cristo, você vê o que você não é. Então, automaticamente, você vê quem você é. É o Pedro, lembra disso? Encontrando com Jesus transfigurado. Quando ele encontra Jesus transfigurado, o que ele faz? Ou fala? Quem se lembra do texto bíblico? Lembra? Ele vê Jesus transfigurado, né, nas séries da Netflix de Bíblia, ele sai assim. Aí ele vai encolhendo e fala: afasta de mim porque eu sou pecador. Você se depara com tudo o que você não é. E quem é Jesus mesmo que eu falei na semana passada, para quem estava na semana passada? Quem é Jesus na comparação com Adão? Fala alto, sem medo. Perfeito, mas além disso, na comparação com Adão, o verdadeiro ser humano. Isso é o que eu deveria ser. Jesus. Mas isso é o que eu sou. Pecado. Adão. Esse é o que eu deveria ser. É o que eu devo ser. É o que eu estou destinado a ser. É o que Deus quer que eu seja. É o para que Deus trabalha. Mas na verdade eu sou Adão. Pecado. Não é o que eu faço. É quem eu sou. Porque eu estou fora da tomada. Para eu ser aquilo ali, eu tenho que estar ligado na tomada. Eu não consigo funcionar. Me tiraram. Eu sou Adão. Sou morte. Ok?
Eu vou entrar em outra sessão aqui, quanto a essa parte. Perguntas, comentários, falas. Podemos seguir? Já ouvi falar. Acho que agora já mudou porque já passou, né? Talvez não chegue a isso, tô brincando. Mas você vai ver que talvez seja tão, na verdade, mais absurdo do que você entender essa perspectiva de pecado, vai ser quando você entender a perspectiva que Paulo trabalha a salvação. Você vai ver que é absurdo. É um escândalo. É escandaloso. A resposta é essa. O jeito que Deus salva, Deus nos salvando e quem é salvo e tudo, todas essas perguntas na perspectiva paulina, é escandaloso. Aí você vai ver que é bem mais que 144. Isso, aí nós temos que chegar lá nessa redenção e tal. Mas eu só queria, pontuar que isso aqui tudo que a gente está conversando hoje e tal, ele não serve. Essa ainda não é a mensagem do Evangelho. É isso que eu quero dizer. Isso aqui é o que conduz a mensagem do Evangelho, mas não é a mensagem do Evangelho. Tal qual também não é a mensagem do Evangelho a negação disso, que seria lá o discurso triunfalista e tal. Passa por aí. E eu diria, eu vou além. E eu vou além, o pastor Hélio. Eu diria que tem que passar pela criação, que é o que a gente falou antes. Porque senão a pessoa não entende isso aqui. Para chegar a entender isso aqui, é necessário entender quem a gente era. Para entender queda, eu tenho que entender onde eu estava. Que alto era esse que eu estava, que eu caí. Então, é engraçado isso, né? Quando eu lembro... Acho que só eu e o pastor Wellington pegamos essa época, então... Quando a gente era novo na igreja, e tinha lá as escolas de evangelismo, pra gente fazer evangelismo de rua. Aí tinha escola de Jocum, escola de missão, não sei o quê, e vinha e aplicava na igreja. Aí tinha várias estratégias, aí tinha pulseirinha de cada cor, tinha a estrada romana para você explicar o evangelismo, esse negócio, evangelismo pessoal, né? E eu me lembro que todos os métodos, eles começavam, ou tinham a mesma estrutura, que era, eu sou um pecador, preciso da graça de Deus, Jesus morreu na cruz para me salvar, tal, não sei o quê, aí vai aquilo até a volta de Cristo. Beleza. Mas todos eles começavam, sou pecador. Começa em Gênesis 3. Não tem Gênesis 1 e 2. Não tem uma apresentação do Deus Criador. Não tem a minha identidade enquanto criatura de Deus. Tipo assim, a primeira coisa não é que eu sou pecador, a primeira coisa é, sou criatura de Deus, a imagem e semelhança de Deus, que pecou e portanto sou pecador. Aí é muito, muito louco como o evangélico, que não é o evangelho, o evangélico, ou o crente, ou todas as expressões do protestantismo, estão se transformando cada dia mais, em muito iguais a qualquer outra religião. A ideia de que nós temos que fazer alguma coisa para Deus nos amar, para Deus se ligar de novo conosco, para Deus nos abençoar. Essa ideia que é intrínseca a qualquer religião, né? Qualquer religião tem isso, certo? O que eu faço para Deus ou para os deuses, ou para alguma entidade me favorecer? É o caminho inevitável da religião, né? A gente faz uma religião para fugir da religião, mas acaba continuando religião. Aí eu lembro o que eu falei na semana passada, religião é inevitável, nós somos seres religiosos. Mas é necessário uma crítica constante à religião, para que a gente não perca a nossa espiritualidade, não confunda as duas coisas. A nossa ligação em Deus, o amor de Deus. Gosto muito da frase do Rubem Alves,
O Rubem Alves disse assim, nos seus livros, Deus, ele está falando do filho pródigo, inclusive, ele fala, Deus não soma débitos, mas também não soma créditos. Não há nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais. Você pode ser o melhor que você conseguir aí, tipo assim, pô, tô arrebentando, maridão, esposona em casa, mãezona, paizão, pô, ministério, na alta, tal. Nada disso vai fazer Deus te amar mais. Mas também nada que você fizer vai fazer Deus te amar menos. Porque ele não soma nem débitos e nem créditos, que é a lição dos 2 filhos no filho pródigo. Um filho cheio de débito, ou que pensava estar cheio de débito, o pai continua amando. Um filho que pensava estar cheio de crédito, mas o pai continuava amando o mesmo tanto que antes. Né? Essa ideia, ela é a chave de equilíbrio, talvez, desse jogo aí. Mas é inevitável a gente se perceber como pecador e quão pesado é essa palavra. Isso eu concordo muito com o pastor Wellington, de que a gente banalizou essa ideia de ser pecador. Ser pecador, sou pecador porque todo mundo é. Na verdade eu sou porque todo mundo é, porque se falar que todo mundo não é, eu sou da turma que não é. Eu só me admito que ser, porque todo mundo é. Longe da gente falar que a gente é o pior deles. Isso é um absurdo. A gente até fala na oração porque Paulo falou, aí é bonito, né? Tipo assim, pô, se Paulo falou, eu vou falar aqui na oração que eu sou o pior. Mas no fundo, o Hitler é pior. É. Né? Você vai... Aí você vai... Não, pegando individualmente assim, olhando... No fundo, o goleiro Bruno deu a menina para comer, o cachorro comer, gente. A gente não conseguiu entender a parada de que a gente é o Hitler, entendeu? E de que Deus, quando olha para nós, não olha o indivíduo, ele olha a humanidade. Ele fala assim, o que vocês estão fazendo? O que você está fazendo com o seu irmão? O que vocês viraram? Vamos lá, consequências do pecado, rapidinho. E ser isso tudo, na visão de Paulo, causou o que para nós? Algumas consequências. A primeira delas é que nós estamos destituídos da glória de Deus. E quando Paulo fala de glória de Deus, ele fala da imagem de Deus. Glória é aquilo que Deus expressa a nós. Isso é glória. Imagem. Ok? E lá no início, Deus, ele empresta, ou ele doa, ou ele coloca o ser humano à sua imagem e semelhança, ou seja, nós compartilhamos da glória de Deus. A glória de Deus está em nós. Nós não somos donos dela, mas ela está em nós. O pecado causou um prejuízo nessa imagem. Aí os teólogos alguns vão dizer que causou total perda, outros vão falar que causou prejuízos, mas que existem, nessa energia residual que eu falei, existem elementos ainda do divino, que eu concordo com isso, que estão sendo expressos em nós, que é do caráter divino. Mas, sem dúvida, pelo menos o prejuízo a gente teve. Então eu gosto de fazer a metáfora, de novo ilustração para a gente gravar, da TV a cabo. A gente tinha uma imagem, a gente estava ligado na antena. Tinha uma imagem, certo? Antena externa. Antena externa em casa. Uma imagem assim, não, mas uma imagem. Tinha imagem. Mas era o Adão, entendeu? Imagem. Do nada a gente desconectou a antena. Queda, pecado. O que perde? Perdemos a imagem, mas ainda não desligou a TV. Ficou só pixels misturados ali, embaçados. De vez em quando pega um relance, né? Alguma coisa. Ok? Nós estamos nessa. De forma que
seja o que for que a gente for estudar em salvação, na condição de salvo, a gente contratou uma TV a cabo que veio e pôs um Full HD. A gente traduz completamente a imagem divina. A gente vai expressar completamente a imagem divina no ideal, no nosso ponto máximo. Aí é o 2 Coríntios 3 para Paulo, quando ele fala assim: mas nós, quando olhamos para Deus, resplandecemos a glória de Deus, olhando como em um espelho. Porque a gente vê Jesus, que é o verdadeiro ser humano, e traduz ou expressa Jesus como o verdadeiro ser humano. A gente expressa o ser humano segundo Deus, a imagem e semelhança de Deus. Ok? Mas em situação do pecado, nós estamos destituídos da imagem. Beleza? O homem está sob a ira de Deus, mas essa ira de Deus aqui, que é a completa hostilidade para tudo quanto é mal, tem uma série de posições diferentes sobre esse assunto. Eu não vou entrar tanto nesse mérito, mas eu acho que o que é inevitável, pelo menos eu acho que é de bom senso a gente falar, é que essa ira de Deus contra o humano, não contra o pecado, contra o humano, ator da queda, ela não é ativa. A ira de Deus, ela é a simples entrega de Deus do ser humano ao ser humano. Em outras palavras, é aquilo que eu falei: Deus não mata, Deus só avisou, você vai morrer. É isso. A ira é o 2 passos para trás, entendeu? Tirar a mão. Eu gosto também da metáfora do carro de autoescola. Você já fez autoescola, você já viu isso. No carro de autoescola tem freio do lado do passageiro, porque o instrutor, caso você se coloque numa situação de perigo, ainda na inexperiência, ele vai lá e vai pisar no freio para você. Certo? Quem está na direção da nossa vida? A gente. Né? Você decide o que você vai fazer. Só que o ideal é a gente andar com Deus do lado e seguir a orientação. Ele fala: vira ali, você vira ali e tal. Pá. E vai ter hora que na misericórdia dele era para você bater no muro, ele vai pisar no freio. O que seria a situação de pecado na sua essência, na sua consequência máxima? Deus saiu fora e te deixou por conta própria na direção sem saber dirigir. Ele não foi lá e bateu o seu carro, entendeu? Ele não chegou lá e jogou seu carro no muro. Ele só falou assim: então tá, você quer dirigir sozinho? Então dirige. Saiu do carro e deixou. Vai chegar uma hora que, sem saber dirigir, você vai bater no muro e não vai ter quem pise no freio do seu lado. Essa é a consequência da ira de Deus, traduzida de uma forma mais comum. Tá? O homem se torna escravo do pecado, ou seja, essa postura escraviza a vontade do homem. O homem não tem liberdade. Paulo vai chegar a falar de escravo do pecado e escravo divino, porque a liberdade verdadeira não existe na concepção que ele está trabalhando. Mas não é que ela não exista, é que a gente não a experimenta. A gente só experimenta na condição salvífica ideal. Quando o Filho verdadeiramente nos liberta, verdadeiramente somos livres. Ok. Mas antes disso, que é o pecado, a situação do pecado, nós somos escravos do pecado. Nós não temos escolha. Você vai querer o que é mal. Porque eu escolhi não roubar, mas isso não desfez o fato de você ser ladrão. Você é ladrão, eu sou ladrão. Entendeu? Porque a potencialidade do roubo existe. Me lembro, essa do roubar, eu me lembro que foi uma pregação que eu ouvi, e que tinha, eu não sei se eu vou lembrar a ilustração, ela era tão boa e eu não gravei ela, mas era mais ou menos assim: um amigo era sócio com outro na empresa, e o cara começa a passar uma situação muito difícil em casa, muito complicada, financeira. Ele vai lá no cofre da empresa sem avisar o outro e tira parte do investimento da empresa sem avisar e gasta em casa,
não avisa o outro não sabe. Beleza. Nunca descobriu, porque eu ficava no cofre, ninguém contabilizava direito aquele negócio. Só que, na sua consciência com Deus, ele cai em si em algum momento lá, ou começa um processo de remorso e de arrependimento, e ele fala, não, cara, isso não está certo. Vou voltar esse dinheiro para lá. E consegue recuperar o dinheiro e volta o tanto que ele havia pegado lá para o cofre. Mas isso não é suficiente, ele continua se sentindo culpado. Ele fala, eu tenho que pedir perdão para esse cara. Procura o sócio e fala, fulano, eu roubei tanto, explica tudo o que aconteceu. Tirei tanto do cofre, mas devolvi, só que eu acho que eu tinha que te pedir perdão e tal. Aí o cara falou, tá perdoado. Ele fala, mas deixa eu te explicar por quê. Ele falou, então você não quer perdão. Porque se tem algo que justifica o que você fez, foi isso que te levou a fazer e não o erro. Aí ele fala, não, deixa eu te pedir perdão. Ele falou, mas eu sei o porquê que você fez. Não precisa me pedir, deixa eu te pedir perdão, isso sim, mas não precisa justificar. Eu sei o porquê que você roubou. O cara, não, você não sabe como é que estava lá em casa. Não, eu sei o porquê que você roubou, não precisa justificar. Ele vai insistindo. Não, mas deixa eu explicar. Não, eu sei o porquê que você roubou. Ele falou, então por que eu roubei então? Porque você é ladrão. Porque se você não fosse ladrão, você não roubava. É muito simples. É por isso que você roubou. Ah, mas é porque está na sua casa. Não interessa, você só conseguiu roubar porque você é ladrão. E é por isso que você está me pedindo perdão pelo que você é. Pelo que você fez por ser assim. E se você me pedir perdão por ser ladrão, eu não posso te perdoar. Olha que interessante isso. Nós perdoamos o que as pessoas fazem. Mas não podemos perdoar quem as pessoas são. Porque perdoar o que as pessoas fazem é não cobrar a dívida que elas geraram contra nós. Se a gente perdoa quem as pessoas são, a gente coopera para que elas continuem contraindo dívidas contra nós. Para isso é necessário transformação. Para o que as pessoas fazem, perdão. Não cobra a dívida. Para a relação, transformação, senão não tem jeito. Ou transforma, ou zero. Não tem perdão. Isso é baseado não na gente, tá? É em Deus. Deus é assim conosco. Você perdoa o que a pessoa faz. Por isso que, pastoralmente, é muito difícil isso. Muito difícil fazer isso no dia a dia, né? Pastoralmente, eu acredito que o Wellington está comigo, por isso que eu vou me permitir falar de uma atitude pastoral. Quando você chega, por exemplo, e atende um casal que está tendo violência doméstica, a mulher deve perdoar o marido pelo que ele fez, claro. Ela deve continuar com o marido? O quê? Você é doido? Pirou? Eu vou cooperar para que ele continue fazendo o que ele estava fazendo. Pastoralmente eu tenho que tirar essa mulher de dentro de casa. A gente perdoa, ou seja, não cobra a dívida pelo que ele fez. Não queiram mal, não queiram a morte dele, não queiram que ele apanhe igual você apanhou. É isso. Para cobrar a dívida. Mas não dá para cooperar para ele continuar fazendo. Entende? Entendeu a diferença? Por causa do pecado, o homem está em guerra com o seu próximo. Ele rompeu e individualizou a queda. E aí foi o problema, lembra disso? Primeira coisa, o homem peca. Quando o homem peca e Deus procura, o que fizeste, Adão? Foi a mulher que tu me deste. Começou transferência de culpa, é o outro, e aí a guerra é ele, sou eu sou meio culpado, todos pecamos, estamos destituídos, mas ele é pior, né? Entrou o processo de guerra. O homem está sob o domínio da morte, que é aquilo que eu expliquei, da morte como consequência inevitável do pecado, não a morte instituída por Deus, mas a morte da não existência, se a gente está fora de Deus. Lembrando que a morte é o nosso último inimigo a ser vencido, que Cristo venceu já, ok? Mas a nossa batalha até hoje, você acha que a principal batalha que a gente está travando hoje é com a morte?
contra a morte. É não cair na não existência. E a gente batalha, hein? A gente cria medicina, a gente cria remédio, para tentar escapar da morte. A gente adia ela um bocado, mas ela está ali esperando. E aí você fala assim, não quero ir para as botox. Porque a morte dá seus sinais. Ela fala, você está chegando lá. Aí você vai e puxa, não estou chegando não. Aí você pinta o cabelo para ver se, não, estou fugindo. E põe a peruca porque caiu. Aí, não, eu estou saindo. Ela dá os seus sinais, ela está falando, eu estou chegando. Sabe? Eu estou vindo aí. E aí a dor nas costas, não, estou ótimo. E vai para a academia, e malha, e não sei. Tentando o quê? Fugir desse negócio, porque é o inimigo que a gente quer vencer. E a gente não consegue vencer. Interessante, né? Esticar a vida ao máximo, ao ponto de viver a morte em vida, às vezes, de tanto que a gente estica, né? A gente está lá com 110 anos, morto. Um morto que funciona, mas morto. A gente, não, vamos ir. Fugir da morte. Louco. O cosmos caído o efeito do pecado é que, se o ser humano era o governante sobre a criação, de acordo com a narrativa do Gênesis, né? O ser humano está tão ligado à criação que, ao cair, ele leva a criação com ele. Então, tudo caiu junto. Está tudo sob efeito do pecado. As desordens naturais, tudo, efeito de pecado. Não é o pecado, é o efeito do. Porque está tudo na não existência. Está tudo entrando em colapso, caos. Beleza? Isso aí é semana que vem. Amém, gente? Mais perguntas, comentários? Podemos orar? Ok? Amém. Minha oração hoje é simples e rápida, beleza? Senhor Deus, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.